Jeremias diz: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixou o Deus vivo, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Nós estamos recorrendo a cisternas rotas, nós estamos recorrendo a fontes rotas, nós estamos recorrendo às coisas que Deus faz, nós estamos recorrendo a bênçãos de Deus, nós estamos querendo o espaço na terra para ser feliz. Tudo que nós queremos é as cisternas rotas, são os milagres de Deus, são as bênçãos de Deus, o casamento de Deus, a cura de Deus, a felicidade de Deus. Tudo que passa, tudo que a traça come, a ferrugem corrói. Cisternas rotas. Nossa alegria ela é momentânea, temporal. Por quê? Porque nós estamos bebendo de fontes rotas e não de um manancial de águas vivas. O Senhor, não estamos vivendo perante a face de Deus, não estamos amando Deus, nós sequer conhecemos Deus. A nossa religião, o nosso cristianismo cada vez mais tem sido uma religião morta, uma religião barata, pagã como as outras. Não há vida de Deus em nós, não há regeneração, não há transformação. Eu estava orando para esse culto: Senhor, eles não estão felizes, eles não têm alegria, eles estão abatidos, eles estão incrédulos, eles estão desanimados, eles perderam a euforia, eles perderam a disposição, eles perderam o prazer. Olhe, Senhor, repare eles na hora do louvor, eles não cantam com alegria, eles não cantam com disposição, eles não cantam com euforia, eles não entoam louvor de coração, eles estão sem expectativa, eles não vêm ao culto com expectativa, eles não leem a palavra com expectativa, eles não oram com expectativa, estão sem fé, não creem em milagres, não creem em sobrenatural, não creem que serão homens de Deus, não creem em curas divinas, não creem em milagres extraordinários, não creem mais na ação sobre-humana, benevolente. Estão desanimados, não têm ânimo, não têm motivação, não têm disposição, estão abatidos, angustiados, depressivos. Meu Deus, estão como Davi: torna-me da alegria da salvação. Estão sem alegria de serem salvos, estão sem alegria dos nomes estar rolado aos céus, estão sem alegria de terem o Espírito Santo. Deus, o que está acontecendo? Deus, eu tenho que me estrebuchar. Deus, quando eu vou às vigílias, eu tenho que me matar, Senhor, para fazer eles ter ânimo de orar, para fazer eles ter, porque a salvação não é suficiente, o sacrifício de Cristo não é suficiente, a sua santidade não é suficiente. E eles estão recorrendo às fontes rotas, eles estão recorrendo aos caminhos alternativos. E quando eu olho e falo: Senhor, tem uma meia dúzia que não se converte. Eu orei: Senhor, por que o Evangelho, onde está o erro de algumas pessoas não serem colididas com o Evangelho, não serem transpassadas pela justiça, não serem esmagadas pela sua santidade, não serem moídas pelo seu juízo, não serem libertas, santificadas, purificadas pelas suas águas, não serem saciadas pelo seu pão? O que está acontecendo? Elas estão 1 ano, há 2, há 3, elas têm a mesma personalidade de Caim, a mesma personalidade de Saul, a mesma personalidade de Manassés, de Adão. Não há mudança expressiva, não há transformação de caráter. Elas são corruptas, são adúlteras, são imorais. Senhor, o que está acontecendo? Elas não te amam, elas não te conhecem, elas não te querem, elas não te veem como uma pessoa, como um amigo, como um companheiro. Elas têm que se saciar, Senhor, nas coloquíntidas, nas fontes rotas. Elas não conhecem a mim como andorinho ninho, como boi o seu possuidor, como jumenta o caminho da manjedoura. Por quê? Porque elas não vivem perante a minha face, porque elas não gostam da minha presença, porque elas não gostam de mim, porque elas querem algo de mim, mas elas não querem a mim. Não são como o profeta Elias, num cenário caótico, num cenário apóstata, num cenário doentio, num cenário idólatra, num cenário profano, num cenário terrível. Aparece um homem que vivia perante a face de Deus, um homem que supria suas necessidades em Deus, um homem que saciava o seu prazer em Deus, um homem que se alimentava em Deus, um
um homem que o seu motivo de felicidade era apenas Deus. Nós estamos no mesmo cenário, Acabe e Jezabel reinando, Baal sendo adorado, seca e fome. Vivemos numa nação corrupta, vivemos num parlamento que parece ratazanas esfameadas, gananciosas pelo dinheiro. Vivemos em leis anti-Deus, anti-família. Vivemos num mundo inescrupuloso, voraz, sagaz, ávido por maldade. Vivemos num sistema falido e corrupto. Vivemos num tempo onde Baal está erigido no altar de Cristo e está sendo cultuado. Pecado na igreja, blasfêmias, estão escarnecendo o testemunho do Espírito Santo, estão profanando a cruz de Cristo. Estão vendo um cenário onde o abismo abriu a boca e os demônios estão subindo. Nós estamos vivendo esse tempo na semelhança de Elias, e a igreja está indiferente, caminhando desnorteada, como uma barata tonta, sem saber que Deus servir, sem saber que credo professar, sem saber como usa suas finanças, como educa seus filhos, como lida com o casamento, como lida com as emoções. Estamos nesse meio, desnorteada, tudo por conta de não buscarmos um lugar de refúgio, de não escondermos na sombra do Onipotente, de não escondermos nas asas do Altíssimo. Nós não iremos prevalecer. Quantas mensagens dessas serão necessárias para você mudar, para você causar um transtorno na sua vida? Olha para você, meu irmão. Eu não suporto cristãos que acham em Cristo uma maneira de ser feliz. Eu não suporto aqueles que veem na igreja um acessório, um capricho. Nós estamos falando de vida ou de morte, céu ou inferno. Eu posso não te ver essa manhã e você está perecendo no Hades. E se você, meu irmão, não deixar essas fontes rotas, se você não deixar essas formas alternativas, se você não parar de comer esse maná e comer o pão vivo que desceu do céu, meu irmão, esse suprimento não te salvará no dia do Senhor. Estamos nesse mesmo cenário. Obreiros desmotivados, pastores desmotivados, músicos desmotivados, não tem alegria, não tem disposição, não querem ser mártires, não querem morrer pela causa, não querem ser arrebatados, não querem ser glorificados. O que Deus é? O que Deus representa? Para que uma sinagoga, um templo? Para quê? Se nós vamos cultuar um Deus barato? Olha para você, jovem, você não sabe nada de Deus. Olha para você, você não sabe recitar 2 versículos de cor. Olha para você, imoral, promíscuo. Olha para você, irreverente. Você não tem temor a Deus. Você não olha os jovens da Bíblia, você não olha José, você não olha Estevão, você não olha Davi. Eram os homens mais poderosos da época. Eram crianças de 17, 18 anos. Eram homens que Israel não havia igual. O que vocês estão fazendo com esses cabelos, com essas roupas, com essa internet, com essas paqueras? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele está te contemplando, e Ele diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, e diga: não tenho mais nele contentamento. Eu vi no começo do culto jovens conversando, brincando, beliscando, mexendo em celular. Não tem reverência ao Santo Espírito, não tem disciplina na casa do Senhor. Onde nós vamos parar desse jeito? Onde vamos parar?